Minha ex-esposa está doente e quer que eu fique ao lado dela nos seus últimos dias, mas a gente se divorciou porque ela me traiu, anos atrás. Contexto. Conheci minha ex quando nós dois tínhamos 10 anos. Ela a melhor amiga da minha irmã gêmea, então sempre fomos meio que um trio crescendo juntos. Começamos a namorar aos 14 anos e nos casamos aos 23. As coisas ficaram feias, porém, porque 5 anos depois do casamento, ela me contou que teve um caso de um mês com um colega de trabalho. Aparentemente, a culpa foi demais para ela e ela resolveu confessar. Tentamos resolver, mas depois de alguns meses tentando, percebi que, apesar de ainda amá-la, eu não conseguia mais confiar nela. Ela me disse que ainda me amava e que esperaria por mim e provaria que eu era o único. Eu queria acreditar, mas, você sabe, tem coisas que simplesmente não têm conserto. Nunca tivemos filhos. 3 anos após o divórcio, conheci minha atual esposa, 38F, e nos casamos 2 anos depois de começar a namorar. Ela é tudo que eu sempre sonhei em uma esposa, e mais. Minha ex, segundo minha irmã, elas ainda são melhores amigas, nunca se recuperou de verdade. Ela largou o emprego e agora trabalha numa igreja. Durante todo o meu relacionamento com minha esposa, ela continuou tentando voltar comigo, e no dia do meu casamento, ela me disse que ainda me amava e que nunca amaria mais ninguém. Disse que seria a última vez que me incomodaria, mas que esperaria o tempo que fosse necessário. Aparentemente, nesse ponto pelo menos ela foi honesta, porque minha irmã diz que ela nunca ficou com mais ninguém desde então. E o que aconteceu recentemente? Minha esposa e eu, casados há 7 anos agora, temos 2 filhos, uma menina de 7 anos e um menino de 3. Minha irmã veio nos visitar com os próprios filhos para os primos brincarem juntos. Enquanto minha esposa saiu para buscar o almoço, minha irmã me chamou para conversar e me contou a situação da minha ex. Aparentemente, ela tem menos de 6 meses de vida. Recusou tratamento e quer viver seus últimos meses da melhor forma possível. Acho que é por isso que ela e minha irmã fizeram questão de viajar, mesmo com a pandemia. Uma das coisas na lista de desejos dela, no entanto, era sentir-se minha esposa novamente. Sem relações, sem beijos, ela só queria que eu estivesse pela casa, ela ainda mora na casa onde vivíamos juntos, novamente, e talvez abraçá-la de vez em quando. Disse que não faria isso, porque para mim isso seria praticamente traição emocional. Minha irmã continuou insistindo e implorando para que eu pelo menos a visse e a ouvisse. Ficamos discutindo, sem gritar, porque as crianças estavam no cômodo ao lado com a filha mais velha da minha irmã, até minha esposa voltar. Minha irmã contou tudo para ela, e embora minha esposa tenha parecido chateada, disse que entendia de onde minha ex estava vindo. Quando minha irmã foi embora, minha esposa e eu conversamos sobre isso. Ela sabe de tudo o que aconteceu no passado com minha ex. Disse que, embora não esteja exatamente feliz com a ideia, não vai se aborrecer se eu decidir vê-la com frequência. Minha esposa é literalmente a melhor coisa que já me aconteceu, e eu a amo mais do que qualquer pessoa. Ela me faz mais feliz do que jamais fui na vida, até mesmo nos tempos bons com minha ex. Ela sabe que eu não vou traí-la. E também não sinto mais nada pela minha ex, não tenho qualquer sentimento romântico por ela, então não tem nada mal resolvido ali. Não a odeio nem nada, é só que o amor que eu tinha por ela já morreu há muito tempo. Depois de pensar um pouco, estou honestamente dividido. Sei que não devo nada a ela, mas sinto que talvez eu me arrependa de não vê-la ao menos mais uma vez, já que a última vez em que a vi foi no dia do meu casamento, e não foi uma boa ocasião para nenhum de nós. A não ser que você conte as vezes que a vejo ocasionalmente no mercado ou algo assim. Sinto que, apesar do que ela fez, ela ainda merece partir com um pouco de paz. Por outro lado, não tenho certeza se isso pode, de alguma forma, afetar meu casamento. Minha esposa diz que está bem com isso, e eu acredito nela, mas não posso ter certeza de que ela continuará sentindo mesmo depois que acontecer. Não quero de forma alguma colocar em risco o que tenho hoje. E para ser honesto, nem estou muito empolgado com a ideia de ir, para falar a verdade. Algum conselho? O que vocês acham que eu devo fazer? Edit. Só quero acrescentar que, se eu realmente fizer isso, não vou agir como marido nem fazer nada inapropriado. Só vou vê-la e conversar um pouco. Minha irmã disse que só de eu estar lá e compartilhar uma refeição com ela já seria mais do que suficiente para que ela se sentisse como se fossemos casados novamente. Atualização. Faz quase 3 semanas desde que postei e muita coisa aconteceu desde então. Recebi conselhos valiosos de muitos de vocês, especialmente alguns que me enviaram mensagens contando suas experiências pessoais. Quero agradecer do fundo do coração. Então, aqui está o que aconteceu. Como muitos de vocês sugeriram, conversei com minha esposa. Tivemos uma conversa longa sobre toda a situação e eu garanti a ela que, independentemente de qualquer coisa, ela e sempre será minha prioridade. Também assegurei que, embora eu quisesse dizer adeus, nunca agiria como marido da minha ex. Seria mais como ver uma amiga de infância ou algo assim.
Também disse que nunca passaria a noite nem ficaria sozinho com ela. Ela ficou mais tranquila depois da nossa conversa e estava bem mais confortável com a ideia de eu ver minha ex novamente. Como vocês imaginaram, ela realmente se sentiu pressionada a aceitar quando minha irmã pediu, mas desta vez, ela realmente estava ok com isso. Então falei com minha irmã, após uma discussão longa e acalorada sobre qual seria meu papel na visita, ela aceitou os limites que minha esposa e eu estabelecemos. Uma semana depois, minha irmã e eu fomos até a antiga casa onde morei com minha ex. Foi surreal, porque, embora as emoções de anos atrás tenham voltado, não senti tristeza, ódio ou nada negativo. Vi minha ex, que estava esperando por nós na sala, e ela chorou quando entrei. Muitos de vocês sugeriram que ela estava fingindo, mas embora ainda estivesse com alguma força, dava para perceber quase imediatamente que algo estava errado com ela. Dei um abraço nela e conversamos por algumas horas enquanto minha irmã preparava o almoço. Mostrei fotos dos meus filhos e contei histórias sobre como eles são. Honestamente, eu não sabia como reagiria ao vê-la de novo, mas parecia só que eu estava reencontrando uma velha amiga que não via há muito tempo. Não havia ódio nem nada assim. Andei pela casa e ela estava praticamente do mesmo jeito de quando fui embora mais de uma década atrás. Não sei exatamente como me sinto ao ver nossas fotos de casamento ainda emolduradas e fotos nossas espalhadas pela casa, mas não achei que era meu lugar dizer nada sobre isso. Nós três almoçamos e jogamos jogos de tabuleiro a tarde toda. Honestamente, parecia que tínhamos voltado aos tempos de infância, quando nós três passávamos o tempo juntos. Foi bom. Saí por volta das 18 horas. Ela ficou triste, mas entendeu. Quando a abracei para me despedir, ela sussurrou "eu te amo", que depois disse que estava feliz por eu ter encontrado a felicidade que ela não conseguiu me dar. Essa parte me emocionou de verdade, tive que segurar as lágrimas. Disse que haveria novamente em breve e ela perguntou se eu poderia levar as crianças da próxima vez. Eu disse que sim e fui embora buscar o jantar da minha família. Contei tudo o que aconteceu para minha esposa e ela ficou bastante feliz com o resultado. Acho que ajudou o fato de eu ter trazido a comida favorita dela, mas ela também concordou em deixar que eu levasse as crianças da próxima vez. No geral, foi uma experiência muito boa vê-la novamente. Sinto que eu precisava disso e teria me arrependido se não tivesse feito. Mais uma vez, quero agradecer a todos que me deram conselhos. E, por favor, não julguem demais minha ex. Ela cometeu um erro e pagou o preço, mas isso não significa que seja uma pessoa má. Essa será minha última atualização. Muito obrigado, Reddit.